que o seu dia e a sua semana sejam abençoadas. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num campo de batalha de ideias, sabe? De um lado, a nossa cultura, que tantas vezes associa bênção divina com sucesso material. Do outro, uma visão que vira essa lógica de ponta cabeça. A nossa fonte é o capítulo 7 do livro O Reino de Ponta Cabeça, de Donald Kraybill. E a nossa missão aqui é usar a análise dele para investigar 9 rotas de fuga. 9 desvios que a gente usa, às vezes, sem nem perceber, para conciliar a nossa fé com os nossos hábitos de consumo. E é um tema delicado, né? Porque mexe com crenças que estão muito arraigadas. O Kraybill, ele argumenta que esses desvios são como atalhos mentais. Eles nos permitem ouvir os ensinamentos mais radicais de Jesus sobre dinheiro, concordar com a cabeça e depois, continuar vivendo exatamente como antes. São construídos em cima de versículos fora de contexto ou de uma certa sabedoria popular que, no fundo, serve para proteger nosso status quo. Exatamente. E o autor já começa assim, chutando a porta, com o primeiro e talvez mais famoso desvio, a parábola dos talentos. A gente aprende desde pequeno que a lição é: Deus nos dá dons, habilidades, dinheiro, e a gente tem que multiplicar. Essa ideia é a base para muita gente justificar investimentos, especulação, a busca por mais. Afinal, o texto diz que o patrão ficou bravo com o servo que não investiu para receber com juros, né? Pois é, só que o autor diz que essa interpretação é um erro, fundamental de leitura. É o equivalente a ler a parábola do semeador e concluir que Jesus está mandando todo mundo largar a profissão para virar agricultor. Ele nos lembra que os objetos numa parábola são símbolos. O talento era sim uma medida de dinheiro na época. E uma quantia enorme, diga-se de passagem. Mas na história ele representa outra coisa. Espera um pouco, isso é fundamental. Porque a interpretação tradicional dessa parábola é a base de muita teologia da prosperidade. A ideia de que talento aqui não é dinheiro, mas sim o conhecimento do evangelho, nossa, isso desmonta todo um castelo de cartas. É uma provocação e tanto. Exatamente. A análise do Kraybill sugere que a mercadoria que o mestre, ou seja, Jesus, entrega aos servos é o conhecimento da sua mensagem, a boa nova do reino. O julgamento, então, não é sobre o extrato bancário, mas sobre o que fizemos com esse conhecimento. A gente enterrou por medo, como o terceiro servo, ou a gente investiu, compartilhou, viveu essa mensagem de forma ativa, fazendo-a render e se espalhar. A parábola, então, vira um chamado à ação missionária, e não um manual de finanças. Isso muda completamente o jogo. E se conecta com outro versículo que também é muito usado como uma espécie de promessa de riqueza. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Parece uma fórmula mágica, não é. Faça sua parte espiritual e a recompensa material virá. Parece, mas o contexto que o autor resgata é tudo. Jesus está falando num contexto do ano sabático, uma prática da lei judaica em que a terra não era cultivada. Havia uma ansiedade real sobre como as pessoas iriam sobreviver. As coisas que seriam acrescentadas não eram luxos, eram o básico, comida e roupa. É uma promessa de provisão, de que Deus cuidaria das necessidades essenciais da comunidade que confiava nele, não um cheque em branco para o enriquecimento pessoal. Usar esse versículo para buscar o reino com o objetivo de ficar rico é, na verdade, uma distorção completa da mensagem. Nossa, e falando em distorção, tem a promessa de receber 100 vezes mais. O autor conta uma anedota de um pastor que prometeu literalmente $100 de volta para cada dólar doado, usando Marcos 10. Isso leva à interpretação materialista ao extremo, né? Como é que o autor desmonta essa lógica? Ele aponta para o próprio texto. Jesus não promete apenas 100 vezes mais casas e terras. Ele também promete 100 vezes mais irmãos, irmãs, mães e filhos. Ninguém interpreta isso literalmente, imaginando que vai ganhar 100 mães. O que Jesus está descrevendo é a entrada numa nova comunidade, a família da fé. Ao deixar tudo para trás, a pessoa não fica desamparada. Ela é acolhida por uma vasta rede de apoio, que oferece hospitalidade, cuidado, afeto. O retorno é relacional e comunitário, não financeiro. A motivação não pode ser o lucro.
Certo. Saindo um pouco das parábolas e promessas, vamos entrar em um grupo de desvios que são mais sobre mentalidade, sobre as desculpas que a gente conta para nós mesmos. A primeira é aquela frase de Jesus: "Os pobres vocês sempre terão consigo". Essa é clássica. É usado o tempo todo para justificar a inação, quase como se Jesus estivesse dizendo: não adianta lutar contra a pobreza, é uma causa perdida. É um caso clássico de citação fora de contexto. O Kraybill mostra que Jesus está, na verdade, citando o livro de Deuteronômio, capítulo 15. E o que o texto original de Deuteronômio diz? Ele afirma que haverá pobres entre o povo se eles endurecerem o coração e não forem generosos. E justamente por isso, o mandamento que vem logo em seguida é: abra o coração para o seu irmão necessitado. Entendi. Então a chave está em conhecer a fonte da citação. Jesus não estava criando uma nova lei, mas sim reforçando um mandamento antigo de cuidar dos pobres que o público dele conheceria de cor. Em vez de ser uma permissão para ignorar, é um chamado à responsabilidade contínua. A pobreza vai persistir, e por isso mesmo, nossa tarefa de combatê-la nunca termina. E tem ainda outra camada cultural que o autor menciona. Na lei judaica da época, preparar um corpo para o sepultamento, que era o que a mulher estava fazendo ao ungir Jesus, era considerado um ato de caridade tão importante que se sobrepunha a outras formas de ajuda aos pobres. Então, Jesus está defendendo a ação dela dentro de um contexto cultural e teológico muito específico. E essa ideia de justificar a inação me leva direto ao quinto desvio, a famosa desculpa de que o que importa é a atitude. Sabe, eu posso ser rico desde que meu coração não esteja no dinheiro. Deus vê a intenção. O autor não nega que a atitude seja importante. Pelo contrário, ele diz que é o primeiro passo, indispensável. O problema é quando a gente para aí. Bons sentimentos não enchem a barriga de ninguém. E o livro usa 2 exemplos bíblicos que são um contraste perfeito. De um lado, Zaqueu, o cobrador de impostos. Ele tem uma mudança de atitude, um encontro com Jesus. E o resultado imediato é uma mudança radical de comportamento econômico. Ele doa metade dos seus bens e se compromete a devolver 4 vezes mais a quem ele enganou. E do outro lado, o jovem rico. Exato. O jovem rico tinha uma ótima atitude. Ele era sincero, ele queria seguir Jesus, ele cumpria os mandamentos. Mas quando Jesus pede a ele a ação, venda tudo e dê aos pobres, ele não consegue. A boa atitude dele não foi suficiente para produzir a mudança de comportamento. A fé, para Kraybill, precisa ter consequências práticas, consequências econômicas. E essa ideia de que a atitude não basta se conecta diretamente com outro conceito que é muito usado e às vezes mal usado, o de mordomia. A gente ouve muito isso, né? Eu não sou dono, sou apenas um bom mordomo dos recursos de Deus, enquanto a conta bancária só cresce. Como a gente diferencia um bom mordomo de alguém que só está usando a palavra como desculpa? A pergunta é excelente. Segundo a visão do autor, a resposta está em para quem o mordomo trabalha. Um mordomo administra os bens de acordo com os desejos do seu mestre, não os seus. Se o mestre é Deus, e a vontade de Deus expressa em toda a Escritura é de justiça, partilha, cuidado com os vulneráveis, o espírito do jubileu, então um bom mordomo não acumula para si. Bons mordomos são aqueles que vivem com modéstia, para que possam ser radicalmente generosos com os outros, usando os recursos do mestre para os propósitos do mestre. Isso nos leva a algumas práticas bem modernas que parecem corretas na superfície, mas que o autor questiona. O 7º desvio. A ideia de que basta dar o dízimo, a pessoa dá seus 10% e sente que cumpriu sua obrigação, podendo gastar os outros 90% como bem entender. Mesmo que isso signifique um estilo de vida de extremo luxo. E a crítica do autor aqui é brilhante e muito simples. O foco não deveria ser enquanto a gente dá, mas enquanto a gente retém para nós. Ele dá um exemplo. Uma pessoa que ganha 10 mil e dizima 1.000, fica com 9 mil para viver. Outra que ganha 100 mil e dizima 10 mil, fica com 90 mil. Ambas dizimaram 10%, mas a realidade econômica e o estilo de vida delas são incomparáveis.
O segundo vive no luxo, enquanto o primeiro talvez pague as contas com dificuldade. Então, qual seria a alternativa? Ele propõe um conceito chamado dízimo graduado. A ideia é definir um orçamento básico para as necessidades da família. Sobre a renda que excede esse básico, a porcentagem de doação aumentar progressivamente. Quanto mais excedente você tem, maior a porcentagem que você compartilha. É um modelo que busca incorporar o espírito do jubileu de uma forma mais radical e justa. E nesse contexto, ele critica até o lema "viva dentro de suas possessões", porque para uma pessoa muito rica, isso pode ser uma desculpa para um consumo quase ilimitado. Faz todo sentido. O oitavo desvio é quase uma estratégia de marketing religioso. A ideia de que é preciso ter um alto padrão de vida para manter o testemunho e evangelizar pessoas ricas. Basicamente, para alcançar a turma do Jaguar, você também precisa dirigir um carro de luxo, morar num condomínio fechado. O Kraybill chama isso de evangelismo de luxo, e é extremamente crítico. Ele argumenta que essa abordagem dilui completamente a mensagem do Evangelho. Ela oferece uma conversão que é apenas espiritual, uma mudança de coração que não exige nenhuma transformação social ou econômica. É um evangelho que não desafia, não confronta, não custa nada. No final das contas, diz ele, isso se torna uma forma elegante e piedosa de justificar o culto a Mamon, o deus do dinheiro. É quase como se o evangelho precisasse de uma embalagem de luxo para ser vendido, o que contradiz a mensagem toda. E isso nos leva ao último desvio, que é talvez a coroação de todos os outros. A lógica de que somos filhos do rei. Se somos filhos de um rei todo-poderoso, dono de todo o ouro e de toda a prata, não deveríamos viver como a realeza? A riqueza seria, então, o sinal mais claro da bênção e do favor de Deus. O autor simplesmente destrói esse argumento. Ele diz que, sim, somos filhos do rei, mas a gente precisa ver que tipo de rei Jesus é. Ele é o rei de ponta cabeça. Um rei que nasceu numa manjedoura, que andou com os pobres, que lavou os pés dos discípulos e que morreu numa cruz. O seu reinado é marcado pelo serviço, pela humildade, pela compaixão, não pela ostentação. E o ponto mais sério que ele levanta é a implicação lógica desse pensamento. Que é? Se a riqueza é um sinal da bênção de Deus, então a pobreza, por consequência, tem que ser um sinal da sua maldição ou do seu desfavor. E o autor chama isso de uma condenação cruel e desumana dos pobres. Um insulto profundo à natureza de um Deus que, na Bíblia, se identifica consistentemente com os oprimidos. Uau! Ok. Depois de desmontar todos esses argumentos, a pergunta que fica é: e agora? O que a gente faz com isso? O autor nos desafia com uma questão muito direta: quem é rico? E a resposta é sempre relativa, né? Nossa tendência é olhar para cima na pirâmide social e nos sentirmos classe média ou até pobres em comparação com os bilionários. Exato. Mas a perspectiva do jubileu que o Kraybill defende nos força a fazer um movimento contrário, olhar para baixo na escala. E quando a gente faz isso, a ficha cai. Nós que estamos tendo essa conversa, que temos acesso à internet, um teto sobre a cabeça, nós somos os ricos. O livro traz estatísticas que são um soco no estômago. Quase metade da população mundial vive com menos de $2 por dia. Cerca de 20% da população do planeta consome 80% dos recursos. A partir dessa perspectiva global, é impossível não se enxergar como parte da elite afortunada. É uma mudança de perspectiva brutal. E diante disso, o autor não nos deixa só com a culpa. Ele aponta caminhos práticos. O primeiro é bem direto: reduzir o consumo. Questionar o que é necessidade e o que é apenas um símbolo de status que a cultura nos impôs. O segundo é criar redes de apoio. Comunidades de pessoas que queiram viver de forma mais simples, porque remar contra a maré do consumismo sozinha é quase impossível. E o terceiro caminho é levar essa mentalidade para o mundo dos negócios. Praticar o jubileu na sua empresa. Isso pode significar pagar salários mais justos, implementar participação nos lucros, contratar pessoas que o mercado normalmente exclui. Ele cita como exemplo a organização Habitat for Humanity, que não apenas dá casas, mas constrói junto com as famílias, no modelo que ele chama de compaixão jubilar,
que restaura a dignidade e não cria dependência. Para fechar essa parte prática, o autor lista 5 sinais do que ele chama de dar de ponta cabeça. Eu acho que serve como um ótimo checklist. Sim, é um resumo perfeito. Primeiro, o foco é nos necessitados, não nos interesses de quem doa. Segundo, as decisões sobre como ajudar são tomadas em comunidade, não por um doador solitário. Terceiro, e este é fantástico, entender que não tomar já é uma forma de dar. Ou seja, não extrair o lucro máximo, não explorar uma mão de obra, já é um ato de generosidade. Quarto, ir além do dinheiro, oferecendo tempo, conhecimento e, acima de tudo, dignidade. E, por último, garantir que a ajuda proclame a libertação espiritual e empodere as pessoas. Resumindo tudo isso, a grande mensagem que fica não é sobre criar novas regras legalistas sobre dinheiro. Não é sobre você só pode gastar X ou Y. É sobre uma mudança radical de perspectiva. Sobre viver num jubileu perpétuo que nos chama a questionar todos os dias as premissas da nossa cultura sobre sucesso, riqueza e fé. E para não deixar isso só na teoria, a reflexão final que o autor propõe e que eu deixo aqui para quem nos ouve é uma pergunta bem pessoal. O meu estilo de vida esse ano está mais simples do que no ano passado ou está mais consumista, mais caro, mais estressante? Em que direção a minha vida está caminhando? E fica o aviso, essa conversa continua. Em breve teremos um novo episódio para analisar outros capítulos deste livro incrível, O Reino de Ponta Cabeça. Deus abençoe a todos.